Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos aí com mais uma aula, vamos para a aula 5, estudando o capítulo 4 de Gênesis, tá bom? Vamos lá rapidamente, o livro de Gênesis aqui começa agora uma nova fase, uma nova etapa. Agora Adão e Eva fora do Éden, fora do paraíso, já no seu corpo mortal, né? Eles já agora têm a possibilidade de morte. E versículo 1 começa assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Versículo 2: voltou a dar luz e dessa vez a Abel, irmão dele. Então, nos dois primeiros versículos, vai dizer que Adão teve relações sexuais com Eva e ela teve dois filhos. O primeiro Caim e o segundo Abel. Há uma teoria, né? Uma teoria que eu chamo de doutrina de demônios, porque quando a Bíblia não me afirma, não me traz luz total do assunto, eu posso ter linhas de pensamento. Mas quando há uma afirmação da palavra de Deus, isso são doutrinas, são heresias, né? Que diz que que Eva teve relação com a serpente e nasceu Caim, né? Isso são heresias, porque a Bíblia aqui já no versículo 1 fala que Adão conheceu em algumas versões ou teve relações sexuais com Eva, tá? E os nomes dos dois filhos são Abel, Caim, né? E Abel. Na sequência do versículo 2 vai dizer assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Fala da profissão dos meninos. Um era agricultor, ou seja, plantava, cultivava, e Caim era agricultor, plantava, cultivava, e Abel, ele era pastor de ovelhas, né? Cuidava de rebanhos. No versículo 3, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, cria do seu rebanho. Aqui já começa então a dizer que eles estavam ofertando ao Senhor. Primeiro relato de oferta ao Senhor, né? Olha aí, já bate na tese aí que Deus, ele requer também a nossa adoração na parte financeira, né? Só que aí tem exemplo de duas ofertas. A de Caim, que a Bíblia só diz que ele trouxe do fruto da terra, pode ser algo que ele nem plantou, nem cultivou, ele colheu e trouxe para o Senhor, ou algo que primeiro ele colheu os frutos para ele, né, e trouxe depois para o Senhor, né? Então, não é uma tese, né, do fato que depois vocês vão ver a consequência que Deus rejeita a oferta dele. Agora, Abel, o escritor afirma, olha, ele trouxe a primícia, primeiras crias, né, do seu rebanho para ofertar para o Senhor. Olha, isso aqui é do Senhor, o primeiro nasceu aqui é do Senhor. Então ele deu a honra a Deus, e o resultado disso, das duas ofertas, está no versículo, quer ver? No próprio versículo 4, aí na parte C, ó. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta. Versículo 5, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, a consequência foi a rejeição à oferta de Caim. Primeiro, que ele não trouxe a primícia. Segundo, lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, e em Judas, né, capítulo 1, versículo 11, relata que as obras de Caim eram má. Ou seja, já no começo ali, Caim já tinha no seu coração uma atitudes más. Lembra da oferta de Saul, que Samuel repreende ele, dizendo: Saul, o Senhor requer obediência, não sacrifício. Então, primeira coisa que Deus requer para receber a nossa oferta é a nossa obediência. Não adianta levar uma vida de qualquer maneira e querer ofertar ao Senhor achando que o Senhor vai receber. Não, não é assim que funciona, né? Então, as obras de Caim era má. Ele era alguém que vivia em pecado. Então Deus rejeitou a sua oferta. E isso enfureceu
o coração, enfureceu o rosto, o semblante de Caim já transformou em alguém que estava revoltado porque Deus não aceita a sua oferta. Ao contrário do seu irmão, que lá em Mateus e no livro de Lucas, ele é classificado como no livro dos profetas, quando relata ali os profetas da história, Abel está ali no meio, né? Então, as atitudes de Abel eram diferentes das de Caim, por isso Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Essa é uma pergunta, né? Embora Deus soubesse, mas Deus queria saber dele lá, né? Queria que ele confessasse, falasse, né? Se você fizer o bem, não seria aceito? Ou seja, se você ofertasse da maneira que é para ofertar, eu não receberia? Né? É uma pergunta. Mas se não fizer, saiba que o mal está à porta. Deus estava dizendo para ele: cuidado, amigão. Cuidado aí, ó. Você tá aí com uma conduta diferenciada, uma conduta fora da minha palavra, né? Cuidado que o mal tá aí à porta. Mas Caim, Deus dá um alerta para Caim, né? Deus avisou Caim. Mas Caim não ouve. E já no versículo 8, Caim já prepara uma casinha por mão dele, né? Uma casinha de caboclo, como diz aí no mundão, né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Ali então acontece o primeiro homicídio da humanidade. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Embora Deus soubesse, tá bom? Deus queria também agora a resposta de Caim para ver se havia arrependimento. Mas nas palavras de Caim aqui na sequência, dá para ver que não houve arrependimento. Depois, nos versículos mais para frente, dá para ver que ele tem remorso. Porque o remorso é algo que ele tem medo das consequências, não arrependimento daquilo que ele fez. Ele está com remorso, com medo daquilo que vai acontecer com ele pelo feito dele, pela atitude dele. Olha só, Deus faz uma pergunta e olha a resposta dele. Disse o Senhor: o que você fez? Não, então perguntou o Senhor então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele. Olha a resposta: sou eu responsável pelo meu irmão? Mal criado ainda. Respondeu ele: não sou eu responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez, rapaz? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Eu sei que você matou e o sangue dele está clamando aqui por justiça. Agora a sentença, ó. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Todo pecado tem a consequência. Não adianta a gente achar que vai pecar. O Senhor é misericordioso, vai me perdoar. Ele é misericordioso, mas tem as consequências. Tudo que no homem plantar, ele vai semear, né? E Deus estava dizendo para ele: ó, você vai colher as consequências. A própria terra que colheu o sangue do seu irmão não vai dar mais a sua força. Você não vai conseguir ter o mesmo resultado nas suas produtividades mais, né? Como consequência. E tem mais, camarada. Você vai ser fugitivo da minha presença. Você não vai estar mais na minha presença aqui. Só que em momento nenhum, Deus lançou uma palavra de julgamento para ele, dizendo: você não tem mais jeito, não tem mais salvação. É o próprio Caim que, nas suas palavras, aqui mais para frente, vai declarar que o pecado dele é tão grande a ponto de não ser perdoado. O mesmo caso de Judas, né? Jesus em nenhum momento julgou Judas ao inferno, né? Foi o próprio Judas que sentiu que o seu pecado era tão grande, foi lá e se matou, né? Mas em momento nenhum Jesus lançou uma palavra de julgamento sobre ele. Sim, nesse caso aqui foi o próprio Caim, ó, dizendo, versículo 13: disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face, serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ele estava com medo agora é o remorso. Puxa, o que eu fiz vai me trazer uma consequência, e todo que me encontrar vai me matar. Mas quem é esse todo mundo, né? Porque só tinha agora só os três, né? Porque o seu irmão morreu, tinha o seu pai, a sua mãe e ele, né? Lembra daquela linha de pensamento que eu disse na aula lá, na aula 1?
né? Gênesis 1:28, né? Onde Deus já tinha dado ordem para eles crescer e multiplicar no Éden. Então, nessa linha de pensamento, vem essa também, nessa parte aqui também. Ele estava com medo de quem? Não, então, pode ser que lá no Éden eles já tinham tido filho e com a queda de Adão eles foram expulsos também, né? Ou a outra linha de pensamento, que já estava prevendo que a descendência que viria após, né, ali, o seu nascimento, após Caim e Abel, os outros filhos de Adão e Eva que iam nascer, que iam crescer, que futuramente encontraria e tentar matá-lo, né? Ele estava prevendo que seria morto por esse como sinal de vingança. Só que Deus disse para ele, olha, todos, né, que lá no versículo 15, mas o Senhor respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança, ou seja, uma maldição, ninguém vai poder, se alguém tocar em você vai ser amaldiçoado, né? E o Senhor colocou um sinal em Caim. Aí, querido, há muitas especulações para saber qual é o sinal que Deus havia colocado em Caim. E a Bíblia não afirma qual é esse sinal, né? Alguns já disseram, né? Tem um texto meio, uma tese meio preconceituosa, dizendo que Deus mudou a cor de Caim para a cor negra, né? Para diferenciar. Isso é uma tese que a palavra de Deus não afirma em nada, é preconceituosa, porque a descendência de Caim ela vai morrer no dilúvio, né? Que os filhos de Noé são a descendência de Sete, o outro filho que vai nascer, né? Depois no texto mais para frente. Então essa tese já quebra aí que a descendência de Caim ela morre toda, então tá fora de cogitação. Então há só especulações, ninguém sabe qual foi o sinal que Deus colocou, se foi uma tatuagem, se foi um símbolo na testa, no corpo. Só sabemos que Deus coloca um sinal, né, visível, que todos que vissem aquele sinal saberia que era Caim, que não podia tocar nele, né? E Deus colocou esse sinal, não foi um sinal de para amaldiçoar. Sim, era um sinal que, claro, entendia que há uma maldição sobre ele, mas era um sinal para proteção de Caim. Deus não estava deixando, naquele momento Deus estava dizendo, olha, o meu negócio é eu e Caim, ninguém vai se intrometer nisso. Como não tinha um governo humano que dominava a época, Deus estava estabelecendo que Caim não poderia ser julgado por ninguém. Então, o sinal que estava sobre a vida de Caim não era um sinal para amaldiçoar ele, mas sim para a proteção dele. Que o julgamento era entre Deus e ele, e viria da parte de Deus, como ele não poderia ser uma vingança do homem para o outro homem. Tá bom? Eu vou terminar a aula por aqui, porque depois, versículo 17 até o versículo 26, vai falar da genealogia de Caim e depois do nascimento de Sete, tá? Então, na próxima aula eu vou falar um pouco da genealogia, a descendência de Caim e o nascimento do outro filho que vai, perdão, do outro filho que vai nascer de Adão e Eva. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Até a próxima aula. Que você tenha bom aproveito desses ensinamentos. Estude mesmo, medite. São aulas simples, uma conversa, um bate-papo, mas que espero que te ajude no seu conhecimento da palavra de Deus. Um beijo no coração. Até a próxima aula em nome de Jesus.